Hashtiri handi handi ashtu yalamahan. Layari hashti alahan digi ashtu stalamahan digi. Layari alamahan digi ashtalah tayalihan digi. O mahastiki alahan dirias lomahan digi ashtus. Lomaraha tayali hatir ala hati handa handigi ashtus. Lomara handa yali handiri o yalahas chihas chali handayas chakaranda yari yaramias tuyaras lamarahas tiki yaramao handirias lamayasta yalahandu yalimiandas lararisti ririas tu lamarahandu yas chakaranda yali mianda handigias tus shorias tilimiandas Lamarahastu yalandiyesh, lamarahastu yalihandi, demianda handiyesh, lomahastu yalihandiyesh, lamahas, hostu yalamahas. Aleluias. Vocês estão preparados para aquilo que Deus vai fazer hoje? Sim ou não? Não, não estão. Hoje vai ser uma carnificina. Não sobrará pedra sobre pedra. Eu não sei porquê, mas em todos os lugares que eu vou eu digo, não sobrará pedra sobre pedra. Sabe por quê? Porque quanto o templo não se tornou ruínas, nós não pudemos ver a manifestação do reino de Deus. Então, quem impede a manifestação do reino de Deus? Diga comigo, a religiosidade. Amém? Nós estamos iniciando um tempo onde os verdadeiros adoradores, os verdadeiros filhos, terão uma intimidade tão grande com o Senhor, que o céu se abrirá de uma maneira tão tremenda, tão poderosa, que nós às vezes nem pensaremos que estamos vivendo na terra. As pessoas dizem normalmente de mim que eu vivo aleluiado, que eu não vivo na terra. E é verdade, gente. Depois que eu comecei a conhecer os segredos de Deus, a gente não tem como só viver na terra. A gente tem que viver nas duas dimensões, céu e terra. Por isso que Jesus, quando ele volta da ressurreição, ele diz assim, e toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Sabe o que ele estava falando? A partir de mim, vocês agora terão acesso ao céu e à terra. Amém? E eu quero te convidar, chegou a hora de você acessar as dimensões celestiais. Amém? Mas como? É isso que nós vamos ver hoje. O que te impede de andar no sobrenatural de Deus? O pastor, como que é o nome daquele pastor que almoçou com a gente hoje? O Emerson. Ele falou assim, apóstolo, hoje à noite o senhor vai ministrar com a gente sobre esta dimensão. Eu digo, não, esta dimensão eu reservei para a primeira festa, para o primeiro dia, para Kabbalah Sukkot, onde eu vou estar ministrando a glória de Deus. Mas hoje eu quero falar de algo que te impede muitas vezes de andar na glória de Deus. Amém? Eu e a Marili, para quem não conhece, Marili, fique de pé, Marili. Marili é minha esposa.
Estamos viajando há muitos dias e não vemos a hora de chegar em casa para matar a saudade dos nossos 3 netos. E eu e a Marili tínhamos tirado férias e estávamos voltando das férias, e quando nós fomos entrar no avião em Brasília para ir para casa, o rapaz da empresa aérea chegou para a gente e disse assim: será que vocês poderiam ir no voo da noite? Eu digo, por quê? É que o avião está lotado e nós temos 2 pessoas que têm urgência para ir para Palmas. E se vocês deixarem o lugar para eles, a empresa vai dar R$500 para cada um de vocês de crédito. Nós vamos levar vocês para um hotel, vamos pagar táxi para ir, para voltar, almoço, janta, e vocês irão no voo da noite. Eu digo, olha, ser queridinho de papai não é fácil, entendeu? Sem você esperar uma recompensa te encontra. Eu digo, tá bom. E daí nós ligamos para a igreja para avisar que em vez de chegar ao meio-dia, nós só chegaríamos à noite. Só que quando nós ligamos, a líder do louvor atendeu chorando o telefone. E eu perguntei para ela, o que aconteceu? Ela disse, o Johnny morreu. O Johnny? O Johnny era um jovem de 21 anos, baterista da igreja. Sabe aquele jovem que andava na presença de Deus o tempo todo? Um jovem que, quando a Marili fez o mapa espiritual dele, para ver se tinha alguma área que ele tinha que fazer cura, libertação, alguma coisa, ela disse assim, o mapa dele é incrível, não tem assim nada de anormal. Era um testemunho para os jovens da igreja. Pois naquele dia ele estava vindo com o pai de caminhão de Brasília e houve um acidente, morreu ele, o pai e um funcionário do pai. À noite, quando eu cheguei em Palmas, eu fui direto para o médico legal para liberar o corpo. E o médico que ia fazer a autópsia dele chegou e perguntou para mim, Coraiola, você não quer assistir a autópsia? Gente, que coisa incrível uma autópsia. Vocês já assistiram uma autópsia? É coisa mais linda. É assim uma cena fantástica. Eles abrindo a cabeça da pessoa, assim. É uma cena marcante. E eu entro no médico legal para assistir a tal da autópsia. E quando eu entro, eu me deparo com o Johnny nu, sem uma perna, em uma mesa de ferro. E eu perguntei, Senhor, como funciona isto? Quando eu saí daqui, esse menino estava vivo, cheio de espírito, cheio da tua presença. E eu volto, é um pedaço de carne em uma mesa de ferro. E essa pergunta começou uma grande operação de Deus na minha vida para explicar sobre a morte. A morte, que nós temos tanta dificuldade de mexer com ela. Eu sou sincero em falar. No dia que alguém morre, eu não sei nem o que falar. Vocês sabem o que falar? Eu não sei nem o que falar. Porque é algo que nos impacta de tal maneira, porque, na verdade, a gente não conhece o outro lado. E o Senhor começou a me explicar
E eu queria convidar os irmãos para abrirem a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 12, verso 6. Antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântico junto à fonte, e se quebre a rota junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Exatamente aqui está explicado o momento da morte. E o autor de Eclesiastes vai descrevendo, fase por fase, que vai acontecendo a morte. A primeira coisa que ele diz é que se rompe um cordão de prata. Então, quer dizer, ele não sabia descrever de outra maneira o que nos ligava a esse corpo, o que nos mantinha preso nesta carne. E ele descreve como o quê? Um cordão de prata. Eu e você em espírito, nós podemos nos locomover, nós podemos ir para as nações, nós podemos ir para o inferno, nós podemos ir para o céu, nós podemos ir para qualquer lugar, mas o nosso espírito está ligado a este corpo, e o autor diz, por um cordão de prata. Quando que ele é liberado? Quando se rompe este cordão. Logo em seguida, fala que algo quebra. O que quebra? O copo de ouro. Imagina, dentro de você tem algo semelhante ao copo. Imagina um copo de ouro. O autor falou que dentro de você tem algo semelhante a um copo de ouro. E eu pergunto para vocês, o que fica dentro desse copo de ouro? Você sabe? Porque se tem um copo, tem que ter algo dentro. Certo? Aqui tem. Deixa eu ver. O que vocês acham que tem aqui? Tem o quê? Água de coco. Eu estou na Bahia, gente. Pelo amor de Deus. Vamos se ligar. Eu estou na Bahia. Aqui a gente toma o quê? Água de coco, pelo amor de Deus. Entendeu? E tá boa. Mas e um copo semelhante a esse, dourado, contém algo que você nem sabe que está aí dentro, mas está. A centelha divina de Deus. Dentro de você tem uma centelha de Deus. E fica onde? Em um copo de ouro. O que é essa centelha? Essa centelha é a glória de Deus, que você nasce com ela. Diga para o teu irmão, desde que você foi concebido, você tem glória aí dentro. Imagina, você já nasceu com glória. E para você compreender o que acontece, quando você aceita Jesus, que o Espírito habita, acontece uma coisa, uma glória de Deus externa vem e enche esse copo de ouro, e no tocar a centelha divina com a glória do Espírito, há uma explosão dentro de você. Por isso que nós dizemos que o que aconteceu? Transbordou. Transbordou o quê? O cálice de ouro.
Por que ele transbordou? Porque você se encheu da glória de Deus. Amém? Amanhã, no primeiro dia da festa de tabernáculos, nós vamos estar ativando em você esta glória. Glória de poder. O poder de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz que esse cálice quebra porque a centelha divina é liberada. Quer dizer, a glória retorna à sua origem. Mas agora vem algo intrigante. Diz que se despedaça um cântaro junto à fonte. O que será isso? Pode pôr aí. Você trouxe o que aí? Água de coco. Para me lembrar que eu estou na Bahia. Gente, se despedaça o cântaro junto à fonte. O que te lembra um cântaro junto à fonte? Eu me lembro de uma botija de barro junto de uma corrente de água, de uma fonte de água. Eu moro no Tocantins e eu e a Marili fomos fazer uma visita em um dos lugares mais famosos de turismo no Tocantins, que é o Jalapão. Você já ouviu falar do Jalapão? O Jalapão, ele tem mais de 100 fervedouros. Sabe o que é fervedouro? É uma fonte de água tão potente que no meio da fonte, do buraco, você não afunda, você se mantém em cima da água de tanta força que a água tem. Tem mais de 100 fervedouros. É coisa mais linda e mais sobrenatural que tem, é você ir em um lugar desse. Porque você quer afundar e não consegue afundar. É como o Mar Morto, parecido com o Mar Morto. E quando eu penso em uma fonte de água, eu me lembro daqueles fervedouros, saindo água o tempo todo. Só que diz que na hora da morte, o cântaro que está junto à fonte também se quebra. Só que não para aí. A Bíblia diz que na hora da morte se quebra a roda junto ao poço. O que é a roda junto ao poço? É o ciclo da nossa vida. Nós iniciamos e começamos a morrer. No dia da nossa concepção foi o primeiro dia da morte, e que um dia termina quando encerramos o ciclo. E diz que neste momento esta roda também se rompe. E por último, fala que o pó volta à sua origem, isto é, volta à terra, e o espírito volta a Deus que deu. Então, esse texto vai mostrando que você não morre apenas no corpo, você morre em todas as dimensões que você existe, porque você tem um corpo espiritual, você tem um corpo de alma, você tem um corpo de carne, você tem um corpo dimensional do espírito. Então, cada um desses corpos vão se desfazendo para que o teu espírito volte a Deus que te deu. Então, como que é seu nome? Como? Glória. Aonde você nasceu, Glória? Não, você não nasceu na Bahia, você nasceu no céu. Onde você nasceu? Eu nasci em Palma. Você nasceu no céu. Aonde você nasceu? Não, você nasceu no céu. Nenhum de nós nasceu em lugar nenhum da terra. Nós
somos verdadeiros extraterrenos. Nós viemos do céu. Nós ocupamos um corpo na terra, mas nós já existíamos como espírito, porque é o que a Bíblia diz, que nós viemos e seremos devolvidos à nossa origem, porque na verdade nós somos o quê? Espírito. Diga para o teu irmão assim: esse corpício que você cuida tanto, não é você. É só o teu traje espacial. É isso que eu quero falar para vocês. Esse corpo que nós ocupamos é apenas o nosso traje espacial para andar na terra. Ele não somos nós. E nós damos tanta importância para ele. Vocês já notaram? É silicone que a gente põe nele. É um monte de coisa que a gente vai pondo para mantê-lo o quê? Bonito. Mas esse não somos nós. O que verdadeiramente somos nós? O Espírito. Então hoje à noite eu vou gastar os próximos minutos para te falar, não do copo, não do espírito, não do teu corpo, mas eu quero falar daquilo que é tão frágil, chamado cântaro junto à fonte. O que é o cântaro junto à fonte? Quem sabe? É a minha alma. O cântaro junto à fonte é a minha alma. E por que é um cântaro junto à fonte? Porque a função da alma é saciar a sede do Espírito. Todos os dias o teu espírito tem sede da fonte de águas vivas. E todos os dias o teu espírito pede para a alma: dai-me de beber. E a tua alma lhe dá de beber. Mas se ela não conhece a fonte das águas vivas, ela dá o que para o espírito beber? Estão compreendendo? Não, mas para você compreender melhor, eu vou te mostrar na Bíblia o diálogo do teu espírito com a tua alma. Vamos lá em João capítulo 4. É uma história famosa. Todos vocês conhecem. É a história da mulher samaritana. Só que para você entender o que o teu espírito fala com a tua alma, eu vou trocar duas palavras desse texto. Aonde falar mulher samaritana, nós vamos chamar de alma. E aonde falar Jesus, nós vamos chamar de espírito. E daí você vai compreender o diálogo, ok? Então vamos lá no capítulo 5 de João, capítulo 4. Foi, pois, a uma cidade chamada Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado de caminhar, assentou-se. Então, vamos trocar o Jesus, tá bom? Então, o Espírito, pois, cansado de caminhar, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio a alma tirar água. Qual é a função da alma? Tirar a água para dar para o teu espírito. E disse-lhe o Espírito: dai-me de beber.
Pula para o verso 9. Disse-lhe, pois, a alma: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Verso 10. O Espírito respondeu e disse-me: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então qual é o problema? O Espírito pede à alma: dai-me de beber. E a alma usa o primeiro argumento quando o teu espírito está com sede. Qual foi o primeiro argumento que a alma falou com o espírito? Mas você é judeu e eu sou samaritana. Quando a nossa alma não conhece a fonte das águas vivas, ela sempre vem com um argumento para nos oferecer outra água. E qual é o primeiro argumento que ela usa? A religiosidade. A tua alma, ela tem uma forte, vamos dizer, um forte desejo de tentar substituir a água viva pela religiosidade. Nós temos muito mais facilidade de viver na religiosidade do que viver uma vida com Deus. Sabe por quê? Porque a nossa alma, ela gosta das flores, ela gosta das luzes, ela gosta de tudo que é bonito, ela se encanta pelas aparências. Então, o andar no Espírito, ele não é tão brilhante, ele não é tão bonitinho, ele não é tão colorido, ele não é tão brilhoso. Por quê? Porque ele é a verdade, e a verdade às vezes ela não é linda, mas é a verdade. A nossa alma, na verdade, ela é prostituta. Ela se encanta por fontes falsas. Imagina se eu chegasse para você com esse copo de água de coco e pegasse um conta-gota e fosse ali no vaso sanitário e pegasse uma gotinha só do vaso e pusesse aqui dentro e te oferecesse só uma gota. Você tomaria essa água de coco? Sim ou não? Por quê? Porque a água estaria impura. Sim ou não? Só que a nossa alma, ela nos oferece dia e noite, noite e dia, água impura, e nós tomamos, e esta água se chama o quê? Religiosidade. E nós achamos que isso é normal. Sabe por quê? Porque a nossa alma é o quê? Prostituta. Por ela não conhecer o noivo verdadeiro, a fonte das águas vivas, ela tenta saciar o teu espírito com outra água, mesmo que seja contaminada. E por isso que todos os dias o teu espírito está como? Dai-me de beber, dai-me de beber, dai-me de beber. E como ela não conhece a fonte das águas vivas, ela dá o quê? Religiosidade. Diga para o teu irmão assim: meu irmão, eu nunca tinha visto nesse texto isso daí.
Sabe por quê? Porque eu não estou falando com vocês em outro nível, estou falando em um nível, o nível da revelação. Muitos já leram 20 vezes a Bíblia, mas ainda caminham em uma letra morta. E uma pessoa, às vezes, leu uma vez, mas anda em uma revelação. Isto é, anda no Espírito. Então o teu espírito está buscando o quê? Religiosidade? Não. Ele está buscando o quê? As fontes de águas vivas. Mas a história não terminou. No verso 11 diz assim: disse-lhe a alma: Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio e seus filhos e o seu gado? O Espírito respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Qual o segundo argumento da alma? Ela não satisfeita, porque ela é uma alma prostituta, não satisfeita com o argumento da religiosidade, ela vem com o segundo argumento. E qual é o segundo argumento da alma? É sempre te mostrar situação e circunstância. O poço é fundo, a corda é curta, o balde está furado, a água está suja. É a tua alma o tempo todo te dizendo: você não pode, você não foi preparado para isso, isso daí não é para você. Sim ou não? Sabe por que a tua alma fala todos os dias isso? Porque ela é prostituta. Porque se ela tivesse uma aliança com o noivo verdadeiro, ela conheceria a fonte das águas vivas, e para ela viveria na mesma dimensão do que a palavra diz: nada é impossível para aquele que crê. Se você tem sido limitado, é porque a tua alma é prostituta. Ela tem te limitado na situação e na circunstância. Por isso, é o argumento da alma sempre querer te mostrar situação e circunstância. Você não pode porque você não tem dinheiro. Hoje eu vi o pastor falar aqui para vocês que vocês têm que ir para Israel. O que te impede de ir para Israel? Fala para mim. Eu vou fazer uma pergunta e a tua alma vai te responder. Este ano você vai para Israel. Não estou afirmando. Eu estou te perguntando. Este ano você vai para Israel. A tua alma respondeu o quê? A grande maioria, 30%, não, 80% respondeu uma só coisa: eu não posso ir porque eu não tenho. E desde quando você precisa ter dinheiro para ir para Israel? Ontem mesmo, hoje de manhã, eu te contei que eu morei 1 ano em Israel e não tinha dinheiro. Sabe como que eu fui para Israel? O Luciano Subirá me deu 1000 livros a preço de custo dele, para eu vender a preço de custo, para levantar as passagens para a gente ir. Porque nem dinheiro para passagem eu tinha.
Eu cheguei em Israel com $4.500 para passar um ano. No primeiro dia de Israel, eu gastei $4.000 e fiquei com $500 para passar 12 meses, para comer, para comprar as coisas de casa, para fazer supermercado e para fazer tudo. E você me diz assim: mas apóstolo, isso daí não é para uma pessoa séria. Não, quem anda com Deus não é sério, é louco. Se você é quadradinho, você não serve para andar com Deus, porque com Deus não se anda no quadradinho. Estão compreendendo? A tua alma acabou de te falar que você não pode ir para Israel porque você não tem dinheiro. Ela acabou de te mostrar o quê? Situação e circunstância. Por quê? Porque ela é prostituta. Apóstolo, o senhor chamou a minha alma de prostituta? Não só chamei, como vou te mostrar que ela é. Diga para o teu irmão assim: meu irmão, eu acho melhor que não era melhor a gente ter vindo à noite para a igreja. Esse pastor é terrível. Realmente não sobrará pedra sobre pedra. Qual o primeiro argumento da alma? Religiosidade. E o segundo? Situação e circunstância. E o terceiro? Cutuca o teu irmão e diz: se prepara, porque agora para cima, para baixo do pescoço é canela. Se prepara agora. Verso 14. Desculpa, 15. Disse-lhe a alma: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe o Espírito. Eu já vou lá no disse o Espírito. Primeiro eu quero falar do terceiro argumento da alma. O que a alma falou? Me mostra onde é essa fonte, para que eu não precise mais tirar água. Qual é o terceiro argumento da alma? Acomodação. Primeiro ela te mostra a religiosidade. Você continua com sede. Daí ela começa a te mostrar a situação e circunstância. Você continua com sede. E por último ela diz o quê? Se acomode. Ai, domingo foi um culto abençoado, foi aquela unção, eu senti aquele arrepiozinho na coluna. Se o arrepiozinho ficou no domingo, isso se chama religiosidade. Porque o arrepiozinho não é de um dia. Quem tem vida com Deus vive arrepiado. É ou não é? Terceiro argumento, a acomodação. Vejam só, o pastor marcou uma oração às 6 horas da manhã, e eu acho que ele está ficando endemoniado, não é possível. Será que esse pastor não trabalha? Não, não é o pastor que não trabalha, é você que se acomodou, porque antes você vinha na vigília, antes você vinha na oração, antes você buscava no Espírito, antes você orava em línguas, fazia jejum, buscava Deus, e aconteceu o quê? A tua alma conseguiu te acomodar, porque ela é prostituta. Eu não falei para vocês que eu ia mostrar que a alma é prostituta? Olha o que diz aqui, ó. Disse-lhe o Espírito: vai, chama o teu marido e vem cá. E a alma respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe o Espírito: disseste-o bem,
não tem marido, porque teve 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste, tem com verdade. Por quê? Porque ela era uma prostituta. Mas o que me chama a atenção, é que a alma está falando de água, de poço, disto, e dali a pouco o espírito muda a conversa e diz assim: chama teu marido. Quer dizer, vamos resolver o problema da tua religiosidade, vamos resolver o problema da situação e da circunstância, vamos resolver o problema da acomodação, chama o teu noivo. Ela disse: eu não sou casado. Disseste-o bem, com 5 já se casou e agora está no 6º, e nenhum é teu marido. Sabe por quê? Porque nenhum é o noivo verdadeiro. Então ela vivia com quem? Com amantes. A alma prostituta não tem aliança. A alma prostituta tem amantes. A alma prostituta só quer prazer, não quer compromisso. A grande maioria dos crentes não querem compromisso. A maioria dos crentes estão correndo atrás da bênção, como se a gente corresse atrás da bênção, quando na Bíblia diz que é a bênção que corre atrás de mim. Diga para o teu irmão: quanto mais você corre atrás da bênção, mais ela se afasta de você. Sabe por quê? Porque a função da bênção é te procurar e te achar, e não ser achada. Eu tenho que te perguntar nesta noite: com quem a tua alma tem se prostituído? Quem é amante da tua alma? Alguns estão amaziados com o dinheiro. E quando você diz que não pode ir para Israel por causa do dinheiro, é porque o dinheiro manda na tua vida. Tudo que você faz, faz por causa do dinheiro. E só faz se tem o dinheiro. Porque ele se tornou um amante na tua vida. Todo o teu estilo de vida está baseado no que você ganha. Então esse é o primeiro amante que se apresenta da alma. Você começa a correr atrás do dinheiro. Outro amante da alma é o trabalho. Tem gente que se afunda em trabalhar, esquece família, esquece igreja, esquece Deus, só sabe trabalhar. Porque o prazer dele está no trabalho. Isto é, o amante da vida é o trabalho. Já tem outros que tem um outro marido. Qual é o amante? A fama. Estão sempre buscando ser valorizados, ser famosos, o sucesso. Agora o mundo está sendo apinhado de muito coach para que as pessoas busquem o sucesso e vão achar um amante para o sucesso. Eu não sou contra coach. O que eu sou contra é quando você começa a se amaziar com o coach, porque ele passou a ser a solução da sua vida e deixou de ser Deus a solução da sua vida. Eu não sou contra nada, porque nada existe sem a permissão de Deus. O que eu sou contra? Eu sou contra os amantes das nossas almas. Então eu quero te perguntar nesta noite: quem substituiu Deus na tua vida? O que passou a ser mais importante na tua vida do que Deus?
Por isso que o teu espírito está com sede, porque a tua alma prostituta está dando a água que não é da fonte das águas vivas. Por isso que o teu espírito está sedento, por isso que ele está morrendo, por isso que você não sente mais a presença de Deus. É porque a alma prostituta tem que ter conduzido longe do noivo verdadeiro. Tinha uma moça na igreja que queria muito casar, e não tinha jeito da mulher casar, e ela fazia oração das 6 da manhã, oração das 3 da madrugada, oração das 5 da tarde, oração das 3 da tarde, oração da meia-noite, e nada do príncipe chegar. Daí chegou um profeta na igreja e disse assim: eis que vos falo, mulher de Deus, o teu príncipe está chegando. Ela quase deu um glória a Deus, mas ela se conteve e ouviu aquela palavra: e o teu príncipe virá a cavalo, e de longe você vai ouvir o teu príncipe chegando. Meu Deus do céu, naquele dia mesmo ela já foi na loja preparar o enxoval, porque uma palavra profética, para ser vivida, a gente tem que crer. Ela foi já preparar o enxoval para o casamento, e ela começa a ouvir lá longe o trote do cavalo. Ela disse: meu Deus, o príncipe está chegando. Só que o príncipe começou a demorar um pouco, porque vocês sabem que a coisa não é assim tão rápido. E quem chega antes? O cavalo. E ela não espera o príncipe descer do cavalo, se abraça no cavalo e casa com o cavalo. Um mês depois, ela vai para a igreja falar com o pastor: pastor, eu casei com um cavalo. Ele disse: mas todo mundo viu que você casou com o cavalo, e o senhor nem sabe, ele está me dando coice. Daí o pastor foi explicar para a irmãzinha, é da natureza do cavalo dar coice, mas ele agora passou a me morder, mas é da natureza do cavalo morder. Sabe por que eu estou contando essa história? Porque a alma prostituta te faz casar com o cavalo. Porque quem não tem a revelação de Deus e não conhece a fonte da vida, começa a fazer casamento errado, negócio errado, tudo na vida errado, e começa a culpar Deus. Mas a culpa não é de Deus, a culpa é da tua prostituta alma, que te leva ao erro, porque você não tem aliança com o noivo. Quem é o teu marido? Chama o teu marido. Mas eu não tenho marido. Disseste-o bem, tem amantes. Porque até hoje você não tem um compromisso firme com Deus. Até hoje você não conhece o noivo verdadeiro. Até hoje você está saciando o teu espírito com religiosidade, com situação, com circunstância e com acomodação. Chegou o dia de você acordar e começar a ter uma aliança verdadeira com o noivo verdadeiro, aquele que vai te transformar em fonte de águas vivas. Você lembra no início que eu falei que hoje seria uma carnificina? Sim ou não? Porque em Romanos diz que uma pessoa para casar outra vez só quando estiver viúva. Então significa
que enquanto você não matar o teu amante, não tem como você fazer aliança com o noivo verdadeiro. Enquanto você não renunciar o amante que você escolheu na tua vida, não tem como você fazer uma aliança com o noivo verdadeiro. Por isso eu tenho que te perguntar: quem tomou o lugar do noivo na tua vida? Foi o teu trabalho? Porque quando eu digo para as pessoas dizimar o seu tempo, o primeiro argumento que dizem é qual? Mas eu tenho que trabalhar. Um dia, eu falei para a Marili assim: eu vou testar a igreja. Eu quero ver quem é crente mesmo nessa igreja. Cheguei na igreja e disse: quarta-feira será feriado. Um já lá levantou e disse: mas pastor, quarta-feira não é feriado. Eu digo: estou decretando agora, feriado, quarta-feira. Quarta-feira, 6 horas da manhã, nós vamos se reunir na igreja e só vamos sair às 6 horas da tarde. Vamos passar o dia inteiro na igreja, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, orando, estando junto, porque quarta-feira é feriado. Daí alguns perguntaram: e o trabalho? Outros perguntaram: e a escola? E eu só dei uma resposta. Diga para o teu irmão assim: meu irmão, eu não gostaria de ter como pastor o apóstolo Coraiola. Eu só dei uma resposta. Se Deus não for suficientemente Deus na tua vida, que você não possa levar uma falta no emprego para adorá-lo, é porque Ele nunca foi o teu Deus. Nós faltamos ao trabalho para jogo da seleção brasileira, nós faltamos por causa de festa, por causa de não sei o quê, por causa de morte, por causa... damos um monte de desculpa para faltar. Até dor de cabeça a gente falta o trabalho e diz que não pode trabalhar. Agora, para adorar a Deus, nós não podemos faltar. Ficamos Caxias assim. 6 horas da manhã eu estava na porta da igreja, eu e a Marili. Eu digo, pelo menos eu e a Marili estamos aqui. E o povo começou a chegar, e todos eles abriram mão do dia de trabalho para adorar a Deus. Eu digo, agora eu sei quem verdadeiramente tem compromisso com o reino. Estão dispostos a abrir mão de qualquer coisa para estar na presença de Deus. Gente, o nosso compromisso com Deus, ele não está limitado à cultura. O nosso compromisso com Deus não está comprometido com a economia. O nosso compromisso com Deus é uma aliança. Nem a pandemia mexe no meu compromisso com Deus. Nem a morte mexe com o meu compromisso com Deus. Nada na face da terra pode mexer se eu verdadeiramente tenho uma aliança com Deus. E isso significa o quê? Eu não sou corrupto e não roubo, porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu não sou infiel, porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu não sou ladrão, porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu não ando em circunstância e situação na vida, porque eu tenho um compromisso com Deus. É neste nível que eu quero te levar hoje. Por isso que eu tenho que te perguntar: quem tem sido ao amante da tua alma? Quem tem te tirado da presença de Deus? Quem tem roubado a tua intimidade com Deus? Este amante tem nome, e se você não chamar pelo nome e decretar a morte dele, ele vai continuar levando a tua alma para a prostituição. Hoje à noite,
é noite de carnificina. Hoje é noite de matar amantes e fazer uma aliança com o noivo verdadeiro. Se você não quer ter uma alma prostituta, hoje é a noite de uma aliança permanente com o noivo. E quem quiser fazer essa aliança com o noivo, saia do seu lugar e venha à frente. Quem tiver qualquer amante que tem tomado o lugar de Deus na tua vida, venha à frente. Porque hoje você vai deixar nesse altar o amante da tua alma. Vamos ficar de pé? O teu amante se chama trabalho? Venha para frente. O teu amante se chama dinheiro? Venha para frente. Como se chama o teu amante? Vocês querem que eu comece a chamar pelo nome? É bom você vir antes de passar vergonha. Quem tomou o lugar de Deus na tua vida e você não tem tido uma vida com Deus genuína? Este é o teu amante. Pode sair do teu lugar e venha para cá. Você está dizendo, mas eu sou crente. Mas crente como você é o crente que vai para o inferno. Porque é o crente que tem amante, mas não tem compromisso com Deus. Renuncie a tua alma prostituta e faça um compromisso definitivo com Deus. Em nome de Jesus. Tem alguns que o amante é a casa, o carro, o time de futebol, as novelas, os filhos, o marido, a esposa. Nós estamos substituindo Deus por várias coisas. Por esse motivo, hoje Deus está te confrontando, porque Ele não aceita mais te dividir com os amantes. Ele quer ser o teu noivo, o noivo verdadeiro. E por isso Ele quer fazer uma aliança contigo. Saia do teu lugar. Reconheça que você tem falhado com Deus. Reconheça que você tem rompido a aliança com Deus. E que você tem tido uma vida de pecado. Uma vida de mais ou menos. Uma vida de gozo e não de responsabilidade. Hoje chegou o dia de você fazer uma aliança para sempre.